Boa noite. O programa Blitz de hoje vai falar sobre esporte. Afinal, estamos nos Jogos Olímpicos. É uma pena que o Brasil está fora da disputa da medalha de ouro pelo futebol, né? Mas conseguimos 3 e isso é importante. Bom, nós vamos mostrar para vocês no programa de hoje os esportes aqui de Sinop: futebol e karatê. Não perca que o programa vai estar super legal. Se por acaso alguém pedir para você mudar de canal, é só dizer não. Quando o Brasil joga, ou melhor, a seleção brasileira de futebol joga, todo mundo fala que é a pátria de chuteiras. Quer dizer, é realmente o grande amor que o brasileiro tem pelo futebol. E aqui em Sinop nós temos um time que defende as cores de nossa cidade, é o Sinop Futebol Clube, que já chegou a ser campeão estadual. E daí o Sinop está novamente disputando o campeonato e nessa quarta-feira, portanto, foi classificado para disputar a final do campeonato, né? Mas até uma particularidade interessante é que ele teve que perder o jogo para ser classificado. São coisas da tabela do campeonato. Mas a gente gravou essa matéria na segunda-feira, por isso vocês vão ver a expectativa em relação ao jogo e também como que é o treino do Sinop Futebol Clube. Quando o Brasil joga futebol, principalmente na Copa do Mundo, todo mundo fala que é a pátria de chuteiras. E não é à toa. A gente percebe que em todas as cidades sempre tem alguém que está jogando futebol e todas as cidades tentam organizar seu próprio time profissional. E é nesse espírito olímpico, o Brasil torcendo para que o Ronaldinho, para que o Bebeto façam bastante gols, que a gente do programa Blitz resolvemos vir aqui no Sinop Futebol Clube e mostrar para vocês o time da nossa cidade, que está aí fazendo um treino físico e a gente vai invadir esse treino para mostrar como que é isso para vocês de casa. E para começar, nós vamos falar aqui com o técnico, o Celso Teixeira, que tem 35 anos. E quais são as esperanças para o Galo do Norte ser campeão desse ano? Aconteceram resultados inesperados aí, né? Tem uma coisa engraçada que agora nós precisamos de algum resultado negativo para classificar, para chegar à final do campeonato. Então, é engraçado falar sobre isso, de você ter que jogar, perder para você conseguir uma vitória depois. E esse jogo vai ser quando? Na quarta-feira. Bom, gente, a gente está gravando na segunda, então vocês já aconteceu o resultado. Olha só a curiosidade do fato, o Sinop precisa perder o jogo para se classificar. Já aconteceu isso alguma vez no futebol? Eu nunca vi, não. Eu jogo futebol desde 15 anos, né? Comecei minha carreira no Palmeiras como infantil, passei por outras equipes, mas primeira vez em 20 anos que eu tenho que entrar dentro do campo, procurar perder o jogo, para mim ser bem sucedido depois e disputar uma final do campeonato. Então, culpa do regulamento bastante engraçado e é difícil a gente entender, até mesmo para os torcedores. Bom, Celso, agora existe uma grande quantidade de jovens, quer dizer, eu acho que de 10, 3 pelo menos, que gostariam de ser jogadores de futebol profissional. Um time como o Sinop, que é um time do interior, abre espaço para se tentar começar uma carreira de futebol profissional? Isso foi o propósito nosso quando chegamos aqui, né? Você vê que hoje é a equipe mais nova do Mato Grosso. Hoje existem jogadores de 17, 18 anos integrando, inclusive, a equipe titular. Então, de todas as equipes que estão disputando o Campeonato Mato Grossense, a nossa equipe é a mais nova e é um objetivo de um trabalho para se revelar jogadores para o futuro, aí, para até negociações do Sinop para clubes grandes. Esse é um objetivo e a gente está cumprindo, é lógico, que gradativamente. E tem gente aqui com condições para isso? Tem sim. Hoje nós conseguimos aí revelar jogadores igual o Sandro, o Douglas, o próprio Eduardo, que entraram em algumas partidas e foram muito bem. Espero que dão sequência a isso e consiga amanhã depois aí envergar a camisa, não só do Sinop, mas de um grande clube brasileiro. Bom, Celso, você também tem uma escola junto com o Juninho da Seleção Brasileira para exatamente abrir espaço para os jogadores iniciantes tentarem alguma coisa. Como que é essa escolinha? O Juninho é um jogador que ele
é conhecido assim, né, pelo tamanho dele, esse negócio, como quando ele foi disputar um torneio na Inglaterra, que foi conhecido como o Pequeno Príncipe, né? Então ele se identifica muito com criança. Aí a ideia de abrir a escolinha, ele estava no São Paulo, depois disso ele se transferiu para a Inglaterra e eu fui o escolhido para coordenar essa escolinha, para a gente dar um esporte, principalmente o futebol, que é um esporte bastante popular no Brasil, para todas as crianças. E alguns jogadores que se destacam ali, a gente tem mandado aos clubes lá de São Paulo, com a própria ajuda do pai de Juninho, que hoje está entre a Inglaterra e o Brasil, mas coordenando esse projeto lá com com o meu trabalho aqui em Sinop. É bastante gostoso, porque você pega jogadores já na faixa de 5 anos, onde que é mais a criatividade, as brincadeiras que você direciona a eles, aí eles vão tendo contato com o esporte, ou seja, com o futebol. E além disso aí, o garoto quando chega a 14 anos, 13 anos, o que tem condições, a gente procura encaminhar algum clube para que ele faça a carreira. Quer dizer, abre espaço, né? Bom, gente, ó, esse daqui é o Gabriel, é filho do Celso, né? E já é goleiro. E aí, cata muito, Gabriel? Não? Fala aí, rapaz. Fala aqui, ó. Fala, minha roupa tá lá, ó. Eu ia se trocar. Fala, vou trocar para treinar um pouco também. Ó, é que jogador sempre sabe dar entrevista, mas esse daqui ainda tem que pegar um pouco de prática, né, Gabriel? É, ele não tá concordando, não. Vamos fazer aquilo que a gente falou agora há pouco, gente. Nós vamos invadir o treino do Sinop Futebol Clube e mostrar para vocês agora quem são os jogadores de Sinop, o que fazem e tudo mais. Para começar, nós vamos falar com o Silvio, que é o goleiro do Sinop. Silvio, como que é esse negócio de ficar catando bola lá, todo mundo chutando em você e você tem que tratar de segurar? Pois é, como se diz, né? Sempre tem louco para tudo, né? E o goleiro é uma profissão. No caso, como muitas pessoas falam no futebol, que é o seguinte, são 11 posições, são 9 posições e 2 profissões. No caso, o goleiro e o centroavante, que tem que fazer gol e o goleiro tem que defender. Mas a gente tem que encarar isso com uma naturalidade, porque somos profissionais, temos o pensamento de vencer na vida em cima do futebol e temos que trabalhar e tentar procurar cada vez mais se aperfeiçoar. Mas é difícil? Não é fácil, né? Para você jogar futebol, qualquer pessoa pode jogar ou tem que ter mesmo vocação? O futebol em si, quase todos, totalmente é uma ilusão às vezes, né? Porque veja bem, existem escolinhas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que pessoas querem jogar futebol. No Brasil, então, é uma coisa tão natural que é muito jogador de futebol. Mas você começa a analisar isso depois de um bom tempo dentro de uma escolinha. Você tem um trabalho até certa idade, até os 17 anos você entra, você começa a ter um aperfeiçoamento a mais, assim vai subindo. Ao que atinge 20 anos tem que estar preparado para estar jogando na equipe profissional. Às vezes acontece de você estar preparado antes. No caso, como acontece assim, como o Ronaldinho, no caso, seleção, 19 anos, jogando lá fora do país. Quer dizer, nesse caso a vocação faz o craque. Isso são exceções que acontecem, né? Mas enfim, tem que ter muito aperfeiçoamento. Às vezes a pessoa tem que nascer com aquela vocação. E outras vezes acontece a sorte, né? De você tentar sorte em algum clube, não dá certo, você passa para outro e assim consegue acertar. Agora, como que é a vida de jogador de futebol? O pessoal pede muito autógrafo, esse tipo de coisa, ou não? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende da situação, do momento e do lugar que você está, né? Para você estiver bem com uma torcida, estiver bem com o clube, com a população em si, com a cidade, estiver fazendo um bom papel, às vezes você tem essa coisa gostosa que é um ego da gente, que tem de dar o autógrafo. Não acontece muitas vezes isso, e é gostoso, a gente se sente muito gratificante ser reconhecido, né? É legal. Agora, pessoal de casa, o Silvio, entre outras coisas, ele corta o cabelo de algum dos jogadores aqui. Como que é essa história aí? Pois é, eu tenho uma maquininha, né, que eu moro em Toledo, no Paraná, fica perto da região ali, de Argentina e Paraguai, né? E às vezes a gente faz visita, vai fazer compras no Paraguai, e nisso eu tratei de comprar uma maquininha, para às vezes a gente corta o cabelo, coisa ou outra a gente precisa, né, fazer um aperfeiçoamento na barba ou inventar alguma coisa, né? E nisso, às vezes os jogadores, amigos nossos, se apertam e chega no final do mês, não tem aquela graninha, pô, como é que eu vou fazer para fazer um visual diferente e tal, não tem dinheiro, e já faz 2 anos que tem essa maquininha, né? No ano passado também, quando estava em Rondônia, fui vice-campeão pelo Ariquemes, né? E lá o pessoal também, às vezes, se apertava e se gostava de mim, né? Pô, se vê como é que faz? Tem jeito de você cortar nosso cabelo? Eu falei, ó, eu não sei muito bem, né? Mas a gente pode tentar. E nisso foi surgindo aqueles cobaia, aquela coisa toda, foi indo, de vez em quando. Aperfeiçoou. Quer dizer, no dia que você cansar de jogar bola, vai começar a montar o salão, então. O pessoal já tá até dando uma proposta pra mim, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente leva também. Às vezes, a gente procura levar de uma coisa séria, porque pode ser também um profissionalismo mais tarde também em cima disso, né? Mas a gente vai levando, aperfeiçoando cada vez mais, né?
né? O Jefferson aqui é o centroavante, a obrigação dele é jogar a bola pra frente, não tem que defender nada, não é isso? Como que é a sua posição? Bom, a minha posição eu tenho que defender aqui um pouquinho, né? Ajudar os companheiros a marcar e auxiliar a frente na distribuição de bolas, né? Para que a gente possa fazer os gols. Quer dizer, a ligação entre um lado e outro. Sim, a ligação entre o meio de campo e o ataque. Por que você escolheu jogar bola? Não sei, acho que Deus me deu esse dom e eu tô aí, né? Ele me deu a condição de estar num clube, de começar desde os 11 anos que eu faço isso, né? E graças a Deus e aos meus pais, eu tenho que muito agradecer aos meus pais que até hoje me dão muita força. Já que ele me deu esse dom, nada melhor do que jogar bola, né? Não sei fazer outra coisa, não sei apertar um parafuso com uma chave de fenda, então vamos jogar bola. Jefferson, como que é a vida de um jogador de bola? Qual que é a rotina de vocês? Treinar, treinar e treinar, sempre. Mas não sobra tempo pra dormir e passear nem nada? Sim, é lógico, a gente passeia nos momentos livres, né? Você vê, nós tivemos os jogos aos sábados, então sobra sempre o domingo. Mas a maioria das vezes é sempre na segunda-feira que a gente tem que alguma coisa fazer. Às vezes a gente faz um churrasquinho entre a gente para confraternização, né? Mas a maioria das vezes é entre os jogadores e a família fica um pouco de lado. E como que é nesse churrasquinho, qual que é o som que mais rola? Pagode. E por que todo jogador de futebol gosta de pagode? Não sei, rapaz, isso daí acho que ninguém sabe responder essa pergunta aí, porque é uma música que a gente gosta, às vezes até toca com o nosso coração, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente gosta, essas Qual coisas. que é o pagodinho que você mais gosta? Eu gosto muito do Raça Negra, do... Então canta um pedacinho. Não sei. Não, canta pra pessoa especial, vai, canta só um pedacinho, só um pedacinho. Não vou nem ensaiar, eu não vou nem ter nada de mente. Você me pegou treinando aqui, então não tenho nada de mente. Ó, fica pra próxima que a gente pega ele pra cantar um pagodinho. No caso, o pagodinho vai pra quem? Bom, você sabe que é pra Jaqueline, né? Gente, esse é o Batista, é um dos melhores jogadores do Sinop Futebol Clube. Batista, é muita responsabilidade ter no caso, todo mundo espera que você seja um dos melhores jogadores do time, é muita responsabilidade? É lógico, que você tentar bem, né, fisicamente, né, mentalmente, porque você tem uma responsabilidade dentro de campo. É totalmente diferente do que você ir num outro lugar, numa festa, né? Então, praticamente, que você tem de ter responsabilidade. Então, se você tentar bem, tem que dormir cedo, né, igual como a gente sempre faz, por isso que tem a concentração, por causa disso, tem que estar tranquilo, almoçar direitinho, né, tranquilo, para não ter aquele desgaste físico, para chegar dentro de campo e desempenhar um bom futebol. Quer dizer, responsabilidade de jogador, então não é só na hora do campo, tem todo um preparo, é isso? É lógico, né, que você tem um trabalho, começa praticamente na terça-feira que você começa o trabalho. Então, se você tem o treinamento todinho, né, o treinamento que você tem aqui, né, a parte física, aí depois tem a concentração, que é as vésperas do jogo. A véspera do jogo você tem que dormir cedo, praticamente 10 horas, praticamente você tentar tranquilo para ser relaxado, para você chegar dentro de campo e igual disse, desempenhar um bom futebol. Bom, Batista, eu nunca joguei futebol, mas já estive em muita torcida. A gente consegue acompanhar que é o seguinte, se o jogador ele se sai bem, faz uma jogada maravilhosa, faz um gol, ele é o ídolo do pessoal. Qual que é essa emoção de ver todo mundo lá te elogiando, gritando seu nome, fazendo torcida pra ti? É muito grande, né? Você vê que você vem aqui, vê aquela torcida te aplaudindo, né? A coisa mais linda do mundo. Apesar que eu sou zagueiro, né? Zagueiro, então dá só para defender. Agora quem tem mais as glórias é mais o centroavante, que sempre tá fazendo o gol, então é mais elogiado, né? Sempre a torcida tá aplaudindo. Zagueiro, nem tanto, que quase não tem aquele aplauso todo, né? Mas tem hora também, é até bom também, que nós sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que nós também somos úteis também ao time que nós estamos ali para defender. Né? É totalmente ao contrário do centroavante que está lá para fazer o gol. Então acho que a glória mais é do centroavante que faz o gol. Agora, para você, então, fica a parte difícil. Pelo seguinte, se você acerta, tudo bem, não fez mais do que a sua obrigação. Agora, se erra, coitada da sua mãe, né? E aí, como que fica? Fica meio triste, né? Porque o centroavante, a função dele é só fazer gol. Nós estamos aqui para, né, praticamente defender. Então tem hora, ou de repente um centroavante chega, dribla a gente, aquele tudo, faz o gol nas costas da gente, né? Então a gente chama de perna de pau, aquele tudo, né? Então a gente fica triste por causa disso. Mas nós sabemos a nossa responsabilidade, né? Lógico. Então por isso que eu falo que sempre tem que estar bem, somente aqui atrás. Aqui atrás sempre tem que estar bem, tentar em sintonia, né? Para não chegar e não acontecer e levar o gol. Bom, qual que é seu ídolo? O ídolo, acho que é o Romário, né? Zico, primeiramente. Primeiro tem Zico. Romário também, que eu respeito pra caramba, apesar que eu não sou flamenguista, né? Eu tô até praticamente anti-flamenguista, mas eu respeito somente os dois flamenguistas, né? Praticamente o Zico e o Romário, né? Então, mas praticamente eu respeito eles bastante, é praticamente meu ídolo. Agora, na sua posição, quem joga melhor é o Dunga? Não, o Dunga é mais ali na frente, ali. Mas acho que igual, tipo, o Ricardo Rocha, Luizinho, que praticamente já parou, acho que igual eles, acho que não existe, não.
Birubiru é aqui da cidade de Sinop, todo mundo já conhece, já joga pelo Galo há bastante tempo. E aí, Biro, tudo bem? Tudo bem. Você mora aqui em Sinop já há quanto tempo? Desde 79, né? E você já defende o Galo do Norte há quanto tempo? O Sinop Futebol Clube desde 1990, Quando você foi campeão estadual? quando fui campeão, aí depois tive uma saída por Londrina, né? Depois eu voltei em 93 pro Sorriso, fui campeão pelo Sorriso, 94 pelo Sinop, 95 pelo Sinop e agora 96 de novo. Você que é daqui da terra, você acha que o pessoal da cidade de Sinop dá apoio pro time? Tem colaborado, eu acho que como todo time, como todas as equipes, quando tá ganhando, né? Depende muito de resultado, principalmente as equipes pequenas, e Sinop não foge da regra. E por que você escolheu jogar bola? É um sonho, né? Desde criança era poder jogar bola e poder ir para um grande clube. Infelizmente não consegui, né? Até agora batalhei, já tive algumas oportunidades de ser campeão, mas de sair para uma grande equipe ainda não. Mas para um jogador de repente chegar a ir para um grande time e tal, tem tempo até que idade? Isso aí depende, né? Depende do que você está mostrando, do que você está jogando. Eu acho que esse negócio de idade é muito relativo. Agora, as chances são melhores na idade de 17, 18, 20 anos, né? Que você tem a possibilidade de sair e ir para uma grande equipe. O André aqui é o preparador físico do time do Sinop Futebol Clube, ele que cuida de todo o aparato. Os jogadores ali, eles reclamam muito de dores ou fazem corpo mole ou não? Não, graças a Deus a gente teve um elenco nesse ano e nos anos que eu estive em frente ao Sinop, desde 94, que eu venho trabalhando ano a ano junto com o Sinop, eu só tenho a agradecer a eles pela colaboração que eles têm comigo dentro de campo, em todos os treinamentos, em tudo que é pedido. Você está aqui, você está vendo a alegria deles em trabalharem aquilo que a gente pede. Agora, o próprio técnico Celso Teixeira falou que o time do Sinop é um time muito jovem, né? Mesmo assim, o pessoal tem bastante responsabilidade, isso é normal? Eu acho que hoje, quem quer viver do futebol tem que ter responsabilidade. Hoje, o futebol é uma profissão como qualquer outra profissão, né? Hoje ela tem que ser encarada desse jeito. E com uma diferença das outras profissões, é uma profissão de um tempo muito curto. Você tem um jogador, joga no máximo, estourando aí a metade que qualquer outra profissão lhe dá o direito. O jogador tem aí, principalmente no Brasil, até 30, 33 anos, em média, para se fazer uma vida. Você vai trabalhar durante 10 a 15 anos para construir um aparato para que você possa viver até os 60 anos. Então, ou você realmente é um profissional e tem a responsabilidade desde o início da tua carreira e encare isso aqui como uma profissão, ou você realmente vai passar, como muitos jogadores, como Garrincha, vamos citar nomes de grandes jogadores, como Toninho Guerreiro, que morreram praticamente à míngua, passando fome, e como muitos outros também. Jogador de futebol tem uma particularidade interessante. Toda vez que chega um jornalista para entrevistar, eles travam lá e falam todo o repertório certinho, como se fosse já pré-organizada essa entrevista. É uma coisa própria, afinal de contas eles estão sempre acostumados a dar entrevistas. Mas nós resolvemos o programa VIP, como a gente sempre tenta pegar de uma forma diferente, uma forma de furar esse bloqueio dos jogadores. Nós pegamos e demos o microfone para um jogador fazer as entrevistas e agora vocês vão ver o resultado. Bom, isso aí, gente. Estamos aqui no Sinop Futebol Clube. Não é Esporte Clube, mas é Futebol Clube, estamos no vestiário. Vamos fazer uma matéria com a rapaziada aqui, até o professor deu uma risadinha, que ninguém aqui é profissional do ambiente. O ambiente quem é profissional aqui é o Ivan. A luzinha da piscando vermelha quando está funcionando. Então a gente vai atrás da galera aqui para ver um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do Sinop. Vamos começar aqui pelo Douglas. Douglas ele é cuiabano, gosta de participar muito de jogo, que lá eles falam às vezes, mistura a linguagem lá. Como é que é essa linguagem de Cuiabá, Douglas? Explica um pouquinho pra gente, que eu sou do Paraná, não entendo. Então a gente quer saber um pouquinho mais acima disso. Que linguagem? A linguagem é normal. É normal? É, de vez em Mas e como é que funciona esse negócio de jogo, peixe grande, essa coisa toda? O pessoal gosta de fazer tirar um pouquinho de risada, o pessoal que é Cuiabá. de vez em quando que a gente vai no jogo, vai no rio pescar. É da coceira no nariz, você passa a mão no nariz também? Então, vem cá. Eu vou mostrar pra ele também, que não só como goleiro, às vezes temos atividades fora de campo, extra-campo. Então aqui, portanto, eu vou mostrar pra você. Meu cabelo. Oi? A cagada que ele fez no meu cabelo. Não, que isso. Aí vai pra segurar bem aqui pra não dar problema, né? Então tá. Esse código que nós fizemos aqui é estilo Sampa, certo? Negritude Júnior, pode dar uma olhadinha, o pessoal de casa vai assistir. Com risco, 3 riscos. E aqui essa M de Matos.
Inclusive o Bira deu até uma coisa ali para nós ali que ajudou no M de Matos aqui. Temos também o Bira. Bira, por favor, Bira. Vamos mostrar o corte do cabelo do Bira. O Bira que tava cabeludinho, gostava de balançar no vento, aquela coisa toda, e agora tá aí, com cabelo curto. Saiu o balanço, né? Agora dificultou só no balanço, né? Que ajudava um pouco, né? Mas tá beleza, né? Olha isso aí, dá uma voltinha, pessoal. Tá aí, portanto, tá um cabelo muito comprido. O cabelo tá atrapalhando às vezes porque vinha lá embaixo na perna. Mas isso aí, creio que a esposa dele também não ficou nervosa, não ficou coisa parecida, porque a mulher até ajudou, ficou mais levinha, aquela coisa toda, né, Bira? Não, ficou bem, tá? O importante é que eu gostei, né? É que não falei, só atrapalhou um pouco porque eu tava acostumado com o balanço, né? Pra correr e tal, agora. Mas graças a Deus ficou legal. Tava parecendo domingo no parque, né? Balanço, aquela coisa toda. É verdade. Aí, então vamos aqui o Queiro, até aqui o Queiro também, o cachorrão. Mira o cachorro que é pra nós ver. Esse é velho. O Queira também é uma das pessoas que a gente teve a oportunidade de cortar o cabelo. No começo nós fizemos 2 frisinhos aqui do lado, né? O Queira não gostou no jogo que a gente foi para Cuiabá concentrando. Agora fizemos um estilo Michael Johnson, como é que é? Magic Johnson. Tá aí, portanto, um cabelo bem acentuado para ele, ficou uma coisa magnífica, né? Queira, o que você está achando desse ambiente gostoso que se tornou o Sinop Futebol Clube? Com a chegada dos jogadores que teve, enfim, com essa trajetória que teve a equipe também, a dificuldade, passando por várias circunstâncias. Justamente, eu acho que a gente deu a volta por cima, né? Grande amizade que adquirimos aqui entre já o pessoal que estava no começo e vocês. Isso é muito importante para a gente chegar ao objetivo que a gente quer chegar. Vamos procurar o Ronaldo aqui, cadê o Ronaldo? Nosso mordomo. Aqui o Ronaldo. Ronaldo, como é que tá? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, beleza. Aí o Ronaldo vai apresentar o ambiente de trabalho. Fica à vontade. Com licença. Tá meio sujo, meio feio, mas assim. Portanto, aqui trabalha o Ronaldo. Ronaldo, diz uma coisa, como é que é? A todo ano se troca jogador, aquela coisa toda, 6 meses de trabalho. Como é que fica as amizades? Fica bastante, né? Tem bastante amigo, bastante. Os jogadores, a maioria, todos compreendem a gente, né? Todo, brincando, todo mundo junto, né? Tratamento familiar fica, né? Isso, fica todo mundo junto. Todo amigo. Aí. Então, a palavra do Ronaldo, um grande companheiro nosso também. Vamos chegar aqui. Eu estou aqui, professor André, do Penápolis, o grande discutidor de regras, né? Esse dia atrás tivemos uma discussão no campo aí por causa de regras, mas é uma coisa normal, uma coisa boa, uma coisa sadia. Professor, futebol. Me diz uma coisa, amizade, como estava conversando com o Ronaldo, marca bastante? Eu acho que a amizade é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na vida. Coisas, inclusive, que eu ensino aos meus filhos. Eu acho que se você tiver amizade, como diz o ditado, você nunca morre pagão. E dentro do futebol é uma coisa muito importante. Vocês passam a ser para a gente, como filhos da gente, aquelas pessoas que convivem com a gente, que depois fica até difícil, né? De quando vocês vão embora, da gente ficar na cidade. É difícil porque você, no primeiro momento, você acaba até se perdendo. Cadê o Silvio? Cadê a brincadeira do Silvio? Cadê o Queiro imitando as duplas caipira? Cadê o Biro balançando o cabelo? E o restante todo o pessoal, principalmente num clube como o Sinop, que a cada 4, 5 meses muda praticamente a grande maioria dos jogadores. Então, portanto, o professor ressaltou tudo que tinha que ressaltar. A gente agradece ao Ivan pela oportunidade que está nos deixando. E vamos conversar com o Ivan um pouquinho também, né? Saber do Ivan. Ivan, diz uma coisa, como é que é a televisão, o trabalho de televisão? É legal, principalmente quando a gente encontra aqui alguém para ajudar o serviço da gente, né? A gente só ganha o dinheiro daí. Eu ganhei um cachezinho, né? Trabalho. A gente vai pensar no caso. A gente agradece a palhinha, o pessoal está cedendo pra gente, de bem coração, apresentando o como é o Sinop, o como é a vida de jogador, que não é uma vida fácil. Às vezes na televisão você vê muitas coisas, você imagina que seja mil maravilhas, mas não é não, gente. É muita dificuldade, é distante de longe, é de família, de amigos, enfim, é muitas coisas que podem acontecer que vocês não imaginam. Mas a gente tem que encarar isso com profissionalismo, aliás, somos profissionais, trabalhamos para isso, em busca de um objetivo na vida. A gente agradece mais uma vez a oportunidade do Sinop Futebol Clube. Um dos jogadores do Sinop Futebol Clube é da nossa terra aqui, começou a jogar aqui no Sinop, no Salão, né, junto com uma turma grande que muitos deles estão ou aqui no Sinop, ou jogando fora, o pessoal está batalhando mesmo, que é o Aldrey. Aldrey, é uma turma grande que começou contigo para jogar futebol de salão. O pessoal pegou paixão por isso mesmo? Acho que sim, né? Todo atleta que tem por objetivo chegar a algum lugar sempre tem que lutar, né? Acho que todos os que começaram junto comigo, e visto o Marcelo, o Juninho, sempre lutaram. Alguns foram para fora, outros voltaram. E eu tô aí lutando para ver se chega a algum lugar.
O pessoal aqui de Sinop reconhece aquela velha história, santo de casa faz milagre ou não? Acho que sim, acho que o pessoal de casa esse ano está sendo bem reconhecido, o professor Celso está dando maior apoio para a gente que está aí de casa. Muitos anos atrás ninguém reconhecia o pessoal de casa, esse ano acho que muitos reconheceram o potencial que o pessoal de casa tem. E é melhor você jogar na sua própria cidade ou é melhor você sair e jogar em times fora? Eu acredito que é melhor você sair fora, né? Porque fora, o jogador de fora sempre tem mais moral que o pessoal de casa. Então acho que é melhor você sair jogar fora que jogar em casa. Ah, é? E esse cavanhaque que você está deixando crescer aí? Se for no doutor eu tirar ele, no moral que chegar em casa eu vou tirar ele. Nós temos aqui em Sinop várias modalidades de artes marciais. Existe o Kung Fu, o Karatê olímpico, existe também capoeira, várias formas de luta. Mas uma das que mais tem chamado a atenção é exatamente o Karatê olímpico, até pela questão de que é disputado nos Jogos Olímpicos aqui do nosso município. Tem vários praticantes. Nós estivemos numa das academias da cidade e vamos mostrar para vocês um pouco dessa arte. Ainda continuando com o nosso programa a respeito de esportes, nós resolvemos invadir uma das academias que mais se está chamando a atenção na prática dos esportes. Ainda não está nas Olimpíadas, mas o nome já caracteriza. Karatê Olímpico, aqui na Cujucan. E a gente vai conversar agora com o sensei aqui da academia, o professor Luiz Carneiro. Professor, Karatê, como que é? O senhor poderia contar um pouco da história do Karatê pra gente? Bem, o Karatê, a origem bem primitiva dele é a Índia, né? Natural da Índia. Um monge budista, chamado Bodhidharma, saiu da China, saiu da Índia e foi para a China, em 527 depois de Cristo. E começou um trabalho, os monges eram muito fortes espiritualmente, mas fisicamente eles eram fracos. Eles ficavam horas, dias, né, meditando e se tornavam muito fracos, né, por isso. Então este monge, ele aplicou alguns movimentos para fortalecer o corpo desses monges. E daí para cá, a coisa veio evoluindo, da China foi para o Japão e hoje é difundido no mundo inteiro. Agora, as artes marciais, elas têm um conhecimento público, que a questão não é só de luta e de desenvolvimento físico, mas também da questão do desenvolvimento da parte espiritual. Como que é isso? Bem, o principal fundamento da arte marcial, a luta em si é uma parte da arte marcial, porque a arte marcial oriental, principalmente, ela envolve o sentimento, né, de humanidade, o sentimento de pureza, de verdade, de decência. Então, a arte marcial, o objetivo maior dela é formar caráter, formar homens, formar indivíduos, né? E a questão do karatê, no caso como esporte, existe o karatê olímpico, ele é um esporte? Bom, o karatê, ele ainda não é esporte olímpico. Então, será realizada uma reunião agora, no mês de novembro, na África do Sul, na ocasião do Campeonato Mundial Adulto,
e nessa oportunidade será reunido todos os representantes de estilo do mundo inteiro e mais todos os representantes de confederações filiadas à WKF, e então será decidido nessa ocasião a questão do karatê esporte olímpico ou não, mas provavelmente no ano 2000 o karatê já deverá se apresentar na Olimpíada como esporte olímpico. E mulheres também lutam karatê, é o caso da Kátia aqui. Kátia tem quantos anos? 15. Você já luta há quanto tempo, Kátia? Há 3 anos já. Mas e como que é mulher no karatê? Não é uma coisa muito violenta? Não, eu acho que mulher é muito bom fazer karatê porque acho que desenvolve muito e também é muito bom para se defender das pessoas, né? Lógico. Quer dizer, de repente serve até mesmo para substituir exercícios físicos, para se manter em forma e também para se defender, é isso? É, claro. Você já teve que usar dos seus conhecimentos para se defender de alguém, Kátia? Não, ainda não. Mas, se precisar usar, vai usar? Claro. E seu namorado não fica com medo de chegar perto, então? Eu não tenho namorado. De repente é por causa disso. Mas você já disputou vários títulos, não disputou? Já participei de vários campeonatos brasileiros já. E sempre se saiu bem? Sempre que possível. E como que é o incentivo do pessoal da sua casa, suas amigas, o pessoal dá maior força para isso? Eles dão muita força para mim porque há muito tempo que eu treino, né? E viajo bastante para campeonatos, assim. E também eu tenho contado bastante com o apoio dos patrocínios também. O João Cláudio aqui é um dos primeiros alunos do professor Luiz Carneiro aqui em Sinop. E já entende tudo e pode talvez explicar um pouquinho mais pra gente. João, como que é a questão das faixas aqui? Como que a pessoa vai crescendo dentro do karatê? Olha, primeiramente o iniciante ele começa com a faixa branca, né? E serve mais para segurar o kimono do que para significar alguma coisa, não é? Exatamente, a princípio exatamente é isso. Mas com o decorrer dos treinamentos, entendeu? O aprendizado ele tem um período de 6 meses com essa graduação, certo? A partir dos 6 meses ele já está preparado para prestar exame e prosseguir recebendo a sua faixa amarela, né? E assim por diante. A amarela vem em laranja, vermelha, azul escura, verde, roxa, marrom e preta. Aí depois da preta seguem-se os dans. E pode chegar até quantos dans? Olha, o karatê ele é interessante pelo seguinte, porque nunca você sabe tudo, nunca você aprende tudo. Então, no karatê, o praticante ele morre sem aprender tudo o que tem que aprender, porque sempre tem renovações, coisas novas. Então, a partir da faixa preta, segue-se os dans, certo? Tem professores que têm 10º dans, que tem essa graduação, mas realmente está aprendendo muita coisa ainda. Então, quer dizer, o karatê na realidade é uma coisa empolgante, porque você vai entrando e cada vez aprendendo mais coisas, é uma sequência, não é? Você percebeu que a sua vida mudou depois que você começou a praticar karatê? Olha, Ivan, o karatê é o seguinte, se eu não praticasse uma arte igual ao karatê, eu acho que eu não estaria vamos dizer assim, com a minha saúde, me sentindo bem hoje, entendeu? Principalmente a minha saúde. Mas o karatê me ensinou muita coisa, me trouxe muita autoconfiança, muita segurança, certo? E me ensinou muita coisa com relacionamentos com as pessoas também. Então o karatê é importante, é super interessante, que sempre você está aprendendo pessoalmente, fisicamente, entendeu? Em todos os aspectos. Agora, interessante dos praticantes mais graduados de artes marciais é de que, ao contrário do que se pensa, geralmente são as pessoas que menos brigam, que menos causam encrenca, intriga, enfim. Por que isso? Olha, a arte marcial, toda a arte marcial, ela já visa, entendeu? Educar o ser humano, educar a pessoa que pratica a arte marcial. Então, nós praticantes não temos, assim, vamos assim dizer, muita confiança para coisas que não atingiu a gente fisicamente, entendeu? Então, é isso que é o interessante. A gente se educa com o passar do tempo, com o passar dos treinamentos e de todas as maneiras. Às vezes, quando as pessoas tentam
atingir nós fisicamente, às vezes nós nem reagimos, entendeu? Porque temos também a preparação psicológica com isso. De saber evitar uma briga desnecessária. Exatamente, de saber agredir a pessoa, entendeu? Por isso que nós temos no nosso lema, conter o espírito de agressão e respeito acima de tudo. E a gente encontra aqui lutando karatê também algumas armas perigosas, porém pequenas, como é o caso do Vitor Kozinski, que tem apenas 11 anos. Vitor, por que você resolveu lutar karatê? Não, é porque meu pai incentivava eu a fazer algum esporte, né? E eu só gostava de futebol. Daí, com isso, eu fiz futebol e karatê. No caso, optou por karatê também, apesar de gostar de futebol? Sim. E continua jogando futebol? Sim. E o que você mais gosta assim no karatê? Karatê, as competições. As competições, o negócio é a questão da competitividade. Sim. E você já luta há quanto tempo? Eu acho que uns 2 anos e meio. Olha, a gente estava conversando com o pessoal mais velho, a questão do controle do impulso, da agressividade na hora que você é provocado. Na questão da sua idade, quando alguém provoca você reage, como que é? Ou você também tem a questão de saber se controlar, porque você sabe que você pode machucar muito forte a outra pessoa? Não, a gente se controla, né? Porque aqui nós aprendemos a se defender, não atacar os outros. Pois é, gente, estamos chegando ao final de mais um programa Blitz. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje, principalmente que você tenha conhecido melhor os jogadores do Sinop Futebol Clube. É o pessoal que está defendendo as cores de nossa cidade, que merece todo o nosso apoio. Você participe do próximo jogo que tiverem, vá lá, afinal de contas a sua presença dá muita importância ao jogo, a sua torcida vai dar força para que eles ganhem. Principalmente nessa quarta-feira que vem, a próxima, onde vai ser disputada a semifinal contra o Misto, certo? E também, se você quiser se defender, aproveite, tem karatê, tem sul, tem várias artes marciais de defesa pessoal que pode te ajudar a se defender. Esperamos que você tenha gostado do estilo, certo? Para vocês de casa, um excelente final de semana. Um grande abraço também e até a semana que vem.